Olá, meu nome é Kleber e o nosso grupo irá explorar o tema de metais e metalurgia, mas com ênfase no ouro. Ele é usado desde as civilizações mais antigas. O ouro sempre esteve presente em diversas culturas, como símbolo de poder, riqueza, rituais religiosos ou até moeda de troca. E além do seu valor histórico e cultural, o ouro também tem uma enorme importância econômica, porque ele é considerado até os dias atuais como uma reserva de valor segura em tempos de instabilidade. Porém, a escolha do ouro para o nosso estudo vai além desses valores que eu acabei de citar. Decidimos explorar por conta da sua relevância tecnológica e também pelo impacto que a sua extração pode causar ao meio ambiente. Porque a gente não pode esquecer que o mundo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade, a gente entender como um material tão nobre pode afetar a natureza é essencial. Vale ressaltar também que o ouro possui propriedades físicas e químicas muito singulares. Sua inconfundível cor amarelo brilhante é valorizada há milênios e ele tem uma densidade muito alta, cerca de uns 19,3 gramas por centímetro cúbico, o que o torna bastante pesado. E também ele é um excelente condutor de eletricidade, né? Por isso que ele tem altas aplicações na área da elétrica. Outra característica que é marcante também do ouro é a sua alta resistência à oxidação e à corrosão, né? O que garante a sua durabilidade mesmo após centenas de anos. E assim, como a sua notável maleabilidade, né? Outra característica também que o torna capaz de ser facilmente moldado em fios ou lâminas muito finas, o que o torna bastante versátil. Olá, eu me chamo Emerson e vou falar um pouquinho de como ocorre o processo de formação de ouro e os principais locais que nós podemos encontrar esse mineral. Bom, primeiramente nós temos que entender que o ouro ele não vai ser formado aqui na Terra. O ouro ele vai ser formado, por exemplo, em locais de explosões de supernovas e fisões de estrelas de nêutrons. Essas explosões, essas fusões, acabam ocorrendo em altas temperaturas e pressões, o que faz com que ocorra a formação de metais pesados, como é o caso do ouro. Logo após essas explosões, o ouro e os outros metais pesados acabam se fragmentando em poeiras e se decompondo em meteoritos. Esses meteoritos chegaram na Terra por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Bom, no primeiro momento, o ouro ele vai ficar em depósitos que chamamos de depósitos primários. Esses depósitos primários, nós temos a presença de fluidos hidrotermais que se concentram na rocha e acabam se infiltrando em fissuras e que acabam esfriando. E após esse esfriamento, faz com que o ouro ele venha se precipitar e fique concentrado em veios, que geralmente são veios de quartzos. Bom, após esse depósito primário, o ouro ele passa pelo depósito secundário. Esse depósito secundário, nós temos a presença com que os veios acabam se desgastando pelo intemperismo, o que acaba liberando os ouros pelo transporte dos rios, pelo transporte fluvial. Bom, nós temos que entender agora que o ouro ele vai ser encontrado principalmente nas rochas ígneas e metamórficas, como é o caso que ocorre, por exemplo, nos escudos brasileiros em Minas Gerais. E, além disso, em áreas de intensa atividade vulcânica. Bom, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, nós temos a presença de cerca de 53 mil toneladas de ouro nas reservas minerais, principalmente, por exemplo, na Austrália, Rússia, nos próprios Estados Unidos, na África do Sul e no Brasil. Bom, devemos entender que o processo de obtenção de ouro é um processo bastante difícil. No início, o processo era a partir da gravimentação. Logo após, foi substituído pela hidrometalurgia de cianetação. Bom, o ouro ele vai ser obtido a partir de processos de garimpos, que ocorre justamente porque ele vai estar presente nos leitos dos rios, e a partir da mineração industrial, porque nós temos a presença de ouro na presença de rochas ígneas, que é o caso, por exemplo, que ocorre, como já mencionado, nos escudos cristalinos brasileiros. A extração do ouro passa por algumas etapas importantes. Primeiro vem a britagem e a moagem, onde o minério é quebrado em pedaços menores e depois moído até virar um pó bem fino. Isso é essencial para liberar o ouro que está preso nas rochas. Em seguida vem a lixiviação, onde o ouro é dissolvido usando substâncias químicas, principalmente o cianeto. Em garimpos menores ainda usam mercúrio, mas isso é muito perigoso para a saúde e para o meio ambiente. Depois disso, tem a recuperação do ouro, onde ele é separado da solução, geralmente usando carvão ativado ou reagentes como zinco. Esse ouro recuperado ainda não é totalmente puro,
Então ele passa pela etapa final, que é a fundição e purificação. Nessa fase, o ouro é derretido, impurezas são retiradas e o resultado é aquele ouro metálico puro, pronto para virar joias e ser usado na indústria. Olá a todos, meu nome é Dmitry Bezerra, sou da turma 1A e agora eu irei falar sobre dois aspectos fundamentais relacionados ao ouro, suas curiosidades e os impactos que ela pode gerar. Primeiro eu irei falar das curiosidades. O ouro, além de suas aplicações industriais e econômicas, também é utilizado de forma inusitada em outros contextos. Por exemplo, ele é comestível e usado para decorar doces gourmet e pratos sofisticados através de uma finíssima folha de ouro, que não faz mal à saúde em pequenas quantidades. Outro dado curioso é que todo o ouro extraído pela humanidade até hoje caberia dentro de 3 piscinas olímpicas, de acordo com a Folha de São Paulo. Isso mostra o quão raro esse metal realmente é, mesmo com seu uso tão difundido. Além disso, o ouro é um componente estratégico na indústria aeroespacial, sendo utilizado em satélites e até revestimentos de telescópicos bilionários, como James Webb. Isso ocorre porque o ouro é um excelente refletor de radiação infravermelha e um material altamente resistente à oxidação. Como podemos ver, tem umas fotos aqui sobre pratos enfeitados com folha de ouro e telescópio de 30 bilhões revestido com ouro. Agora sobre os impactos ambientais da mineração de ouro. Apesar de todas essas aplicações nobres, a extração de ouro está fortemente ligada a problemas socioambientais. Um dos maiores desafios é o garimpo ilegal, responsável por vasto desmatamento e contaminação de ecossistemas, especialmente na região amazônica. Esse tipo de atividade não regulamentada deixa um rastro de degradação e violência nas comunidades locais. Um ponto crítico é o uso do mercúrio, uma substância tóxica que é usada para separar o ouro do sedimento. Quando lançado em rios, esse metal pesado contamina peixes e animais e seres humanos, representando risco direto à saúde pública. Além disso, há uma carência de fiscalização ambiental eficiente, o que permite a expansão dessas práticas destrutivas. Por isso, torna-se urgente o incentivo à mineração sustentável, com métodos menos poluentes e a aplicação rigorosa da legislação ambiental. Como podemos ver, também temos duas fotos. Corrida do ouro na Amazônia e o rastro de destruição do mercado ilegal de ouro brasileiro. E para finalizar, o ouro carrega um valor simbólico e tecnológico enorme, mas seu ciclo produtivo ainda impõe sérios desafios ambientais. É fundamental que a gente promova a extração responsável, garantindo a preservação dos recursos naturais e o bem-estar das populações afetadas. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Luiz e, bom, eu vou falar um pouco das aplicações do ouro. Dentro da medicina, falando bem por cima, as aplicações dele se restringem mais ao fato do ouro ser um material que é biocompatível com o nosso corpo. O nosso corpo ele não vai ter nenhuma reação nociva com o ouro dentro dele. Isso é muito bom para tratamentos, por exemplo, de artrite, né? Tratamentos de articulação no geral. E até tratamentos mais específicos ali, como no câncer, que vão ser usados ali nanopartículas de ouro, que vão ficar ali em cima da célula cancerígena, né, um tumor, por exemplo, que isso vai servir para quê? Vai catalisar um calor em cima dessas células, que vai preservar as células que estão saudáveis, né? Outra utilização envolve mais o fato dele não ser oxidável. Então, alguns materiais dentro da medicina, o que tem ali o contato maior com água, umidade, e até com relação ao tempo, vão ter uma durabilidade maior justamente por ter um revestimento de ouro. Dentro da eletrônica, praticamente todas as utilizações dele ficam restringidas o fato dele ser um bom condutor elétrico, que ele perde só para o cobre e também perde só para a platina, e também o fato dele não oxidar novamente. Então, para durabilidade, o ouro é muito bom. Praticamente todo material eletrônico vai ter um pouco de ouro ali, algum revestimento ou até uma quantidade considerável dele. Chip, até espaçonave, como já foi dito, tem um pouco de ouro, mas nesse caso é por conta do revestimento que é para refletir a luz solar ali do James Webb, né? E dentro da química,
Bom, bom, dentro da química, é um pouco parecido ali, voltado para a medicina, ele vai ter um uso que envolve sensores eletroquímicos que vão ser usados para glicose, né? Ele vai fazer um teste de glicose de DNA e porque ele é muito estável, mesmo o ouro ele sendo um metal ele é conhecido como nobre, ele é bem estável, bem tranquilo. E isso permite medições que é como o soro, ele não interfere em outras reações facilmente e ele é ideal para eletrodos e sensores médicos e a indústria, no geral, por conta dessa falta de reação dele.